Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos vendo um livro aqui, Fundamentos da Teologia Bíblica. Nós estamos lendo a Teologia das Epístolas Gerais e o livro, ou a carta que nós vamos estar vendo hoje é a segunda carta de Pedro, beleza? Vamos lá então. Os destinatários de 2 Pedro parecem ser os mesmos da primeira carta. São os seguidores do Messias, de Yahushua, que nós conhecemos como Jesus. Cristo sofria algum tipo de perseguição. Essa perseguição se tornava cada vez mais dolorosa por causa das crises internas provocadas pelos falsos profetas que tentavam ganhar a confiança dos santos. Esse aqui, pessoal, é um problema gravíssimo que você consegue detectar lendo as cartas. Na verdade, desde os evangelhos, o Messias, Jesus, ele alerta os discípulos sobre isso aqui, os falsos irmãos, entendeu? Os falsos irmãos. Então, eles lá tiveram esse problema grave e hoje nós continuamos tendo esses problemas graves dentro das comunidades. Nós temos que ficar com os olhos abertos. Vamos continuar aqui. Aparentemente, junto com a perseguição, a crise doutrinária é o principal problema que os últimos autores do Novo Testamento precisaram enfrentar. Crise doutrinárias, sobre doutrinas. Olha o problema, crise doutrinárias. Influenciados por, isso aqui, pessoal, eu sempre falo, filosofia grega, filosofias gregas e os religiosos orientais. Alguns pregadores e líderes tentaram levar comunidades inteiras atrás dos seus ensinos. Assim, o principal tema dessa carta é a crise com os falsos líderes. Então, pessoal, é importante você ter a ideia, ter o entendimento. Essas cartas ela foi escrita para comunidades. Nesse período aqui não existia igrejas, sim, que olhando nos dias atuais, que você passa ali a igreja fulana de tal, ali a igreja beltrana. Não existia isso nesse período. Existiam as comunidades que as pessoas elas viviam ali na comunidade, eles tinham a fé. Eles tinham os momentos de devoção, eles tinham o compartilhamento dos bens, Um ajudava os outros, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Eles tinham ali, eles viviam em comunidade, Se reuniam ali em algum local ali na comunidade, E um dos problemas deles era isso aqui, Os líderes, os falsos líderes. Isso é no primeiro século. Eles estavam vivendo em perseguição, o Estado estava perseguindo eles. Eles não podiam, muitos não podiam nem professar sua fé em público. Era um ambiente totalmente diferente. Então você tem que entender isso. Mesmo assim, existiam pessoas que estavam se infiltrando no meio desse movimento, que estava grande, e trazendo ensinamentos tudo contrário ao que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Vamos continuar. Essa carta ataca diretamente os falsos mestres da comunidade. Eles são chamados de falso mestre porque seus ensinos são enganosos. Seus ensinos são enganosos. No primeiro século, pessoal. Antes do ano 100, para você entender, ano 100, nós estamos no ano 2023. Uma coisa está necessariamente ligada à outra.
Um falso ensino vem, geralmente, de um falso mestre, apesar de, em alguns momentos, vir de um mestre desprovido de sabedoria. O que é uma pessoa desprovida de sabedoria? Ela recebeu aquele ensino, né, ou aquela doutrina e não foi verificar se ela realmente é real, se ela realmente vem da fonte verdadeira, se realmente ela vem do eterno. E interessante que Jesus falou isso, falou assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Fermento é doutrina, né? Então vamos continuar. Os primeiros transmitem o erro conscientemente, com o interesse de fazer discípulo para suas ideias. Isso aqui, pessoal, é o que mais tem se você for olhar no decorrer da história. Um cara levantou uma ideia, falou algo sobre o Messias lá, sobre Jesus, e logo ele fez discípulos. Pessoas começaram a seguir ele. E aí você começa a observar, sabe como? Quando você vai ver, por exemplo, criaram escolas, escola agostiniana, né? Pessoas que defendem o luterianismo, calvinismo, né? A pessoa trouxe uma ideia e aí ela fez discípulos. E essa ideia vai espalhando. Isso aqui, nesse período, já faziam isso. Vamos continuar. Os outros erram por não entenderem completamente o Evangelho. Então, quando a pessoa não entende o Evangelho, tem muita gente que não entende o Evangelho, ela está fazendo muitas coisas erradas, né, porque ela não entende. Ela acha que aquilo que ela está fazendo é o certo. E tem milhares de pessoas hoje fazendo dessa forma. Vamos continuar. A diferença entre um mestre inculto e um mestre falso é o que o erro do primeiro é fruto da sua pouca sabedoria e do outro do seu coração falso. De qualquer forma, era o segundo grupo formado de falsos mestres que estava colocando a comunidade em perigo. Nós já vimos isso aí. O que aconteceu? Depois que os apóstolos, né, morreram, Paulo falou isso, falou assim, ó, pessoal, depois da minha partida vai entrar no meio de vocês lobos devoradores que não vão poupar o rebanho. Paulo falou nisso numa carta dele, né? Então você observa aqui que realmente eles estavam trabalhando friamente para acabar com os ensinamentos do mestre. A presença dessas pessoas na comunidade era um sinal de que ela poderia deixar de existir a qualquer momento, minada internamente pelos falsos ensinos. Como solução para a questão, os falsos líderes deveriam ser descobertos e confrontados com o verdadeiro evangelho. A igreja, né, a comunidade deveria identificar os ensinos estranhos e seus respectivos criadores. Como não é o sensato julgar o próximo, o caminho para descobrir os falsos mestres é uma frequente autoanálise espiritual. A pergunta principal era: eu sou um falso mestre? O meu ensino é estranho? Esperava-se que os leitores fizessem essa pergunta à sua própria consciência. Isso significa que a busca pelos falsos ensinos se dava internamente na aferição da própria fé, né? Interessante. Terminamos aqui sobre essa segunda carta de Pedro, mas você vê que era um problema generalizado naquela época. Tu vê que várias cartas em locais diferentes, um dos problemas grande era esses falsos ensinos, falsos irmãos que introduziam no meio ali com doutrinas e ensinamentos que nós vimos na carta, filosofia grega, né, e ensinamentos de doutrinas orientais, religiões orientais. Infelizmente, falo isso com tristeza, muitas dessas doutrinas hoje a gente se encontra dentro do cristianismo, né? Se você for conversar com alguém sadio, alguém que
que realmente fala a verdade, ela vai trazer essas informações com muita clareza para você. A gente tem que saber que doutrinas é essa e a gente tem que abrir mão e buscar realmente entender o Evangelho. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.